As pessoas acham que disciplina é punição, acham que são rotinas rígidas, sem liberdade, sem diversão, mas a verdade é que disciplina é uma forma de amor próprio. É escolher o seu futuro em vez dos seus impulsos, é escolher quem você quer se tornar em vez da pessoa que você costumava ser. Ano novo, novo eu no 1º de janeiro. Todo mundo sabe o que deve fazer. Todo mundo sabe como melhorar, todo mundo sabe como ficar mais forte, todo mundo sabe como ficar mais saudável, todo mundo sabe como realizar mais coisas na vida. Por onde eu começo? E quando é o melhor momento para começar? E eu tenho uma resposta muito simples para isso. Aqui e agora. Irmão, você orou por força e não por luta, e orou por crescimento e achou que recebeu silêncio, mas não percebeu. Esse é o processo. Então você não está perdido, você só está no ponto do jogo onde a maioria dos homens desiste. Eu não sei quantas pessoas existem no mundo, 8 bilhões. Eu diria que há 8 bilhões de pessoas diferentes, há 8 bilhões de realidades diferentes. Podemos ler o mesmo livro ou ouvir a mesma música, mas cada um tem sua própria perspectiva. Por quê? Porque nossas experiências passadas são o que moldam a maneira como vemos as coisas, e cada pessoa tem experiências passadas diferentes. Então, quando você percebe isso, meu mundo é criado pela forma como o vejo. Posso escolher isso desde que acorde e pare de viver no automático. Eu escolho como vivenciar isso ao definir minha perspectiva. Ei, eu não sei quem precisa ouvir, mas ninguém vai te salvar. Então torne-se disciplinado, torne-se implacável e torne-se consistente, porque o mundo está cheio de pessoas que desistiram. Seja quem não desistiu. Ponto final, sem mais. Ser sacudido e ficar sentado demais arruinaram meu corpo. Muito abuso durou tempo demais. A partir de agora serão 50 flexões toda manhã, 50 barras. Não vai mais ter moleza, não vai mais ter comida ruim, nem mais destruidores do meu corpo. Cada músculo tem que estar firme. Você realmente quer passar a vida inteira sem ver do que sua mente é capaz? Pare de dar desculpas. Simples assim. O medo é, antes de tudo, uma construção da mente. Seja destemido. Deixe o medo do arrependimento te impulsionar a agir. O que os campeões não têm que eu tenho? Um botão de desligar. Eles simplesmente não param. Tudo na vida deles tem um objetivo. Qualquer pessoa entende que se você quer um bom resultado, vai ter que trabalhar duro para isso. Se você consegue entender isso, não importa onde as pessoas fofocam, não importa o que elas dizem, não importa se elas riem, não importa se elas falam, e você entende que a única coisa relevante é o que você faz, você vai ter sucesso. Você não está competindo apenas contra pessoas que querem as mesmas coisas que você quer. Você está competindo contra pessoas que não têm outra escolha a não ser conseguir aquilo que você quer. Se a minha vida fosse um filme e alguém fosse assisti-lo, espero que essa pessoa se sentisse inspirada a correr riscos. Não apenas riscos para alcançar o sucesso, mas também a abraçar tanto o orgulho quanto a vergonha, o medo e a empolgação. Pessoalmente, eu quero experimentar o máximo de vida possível, e isso só acontece quando você abraça tanto os altos quanto os baixos. Sentir-se vulnerável é deixar de lado o ego, a rigidez e a necessidade de proteção constante contra qualquer dor. Fracassar e enfrentar adversidades é a melhor forma de aprender, pois apesar de ser doloroso, traz lições valiosas para a vida. Se você vive evitando mágoas, críticas e fracassos, nunca vai aprender, ter sucesso ou ser poderoso. Assumir responsabilidade voluntariamente não é um fardo, é uma oportunidade, certo? Isso não significa que seja. Não é fácil, mas fácil, tipo, eu não preciso, eu não sei o que é fácil, sofrimento sem sentido, isso não é fácil. Então, acho que o motivo de você pegar sua cruz e subir a colina é porque isso é o melhor que você pode fazer. Considerando tudo, quando você disse estar totalmente comprometido, estava mesmo? Sabe o custo disso? Madrugadas, noites sem dormir, ser incompreendido.
Ter poucos amigos ou se incentivar não te torna diferente. Eu sou esforçado, todos aqui também são. Isso não te distingue dos outros. Em que você está se dedicando tanto? Se você realmente quer ser ótimo em alguma coisa, definitivamente isso não acontece da noite para o dia, não vai acontecer em 1 ou 2 anos. E mesmo que você esteja tendo uma ótima temporada ou o melhor ano da sua carreira, ainda há muito espaço para continuar melhorando. Sabe, ainda há muito mais espaço para você continuar no processo de se tornar ótimo. O tempo e o compromisso que você dedica a si mesmo, ao seu corpo, ao seu ofício e à sua mente, essas coisas vão se resolver sozinhas. E se for para você ter, então é para você ter. E se não for, se você fez todas essas coisas até chegar lá e mesmo assim não aconteceu, você dorme melhor e sente paz, pois ofereceu ao corpo, mente e alma tudo o que precisava. Ser grande. Como quer ser lembrado? Você nasceu para mais. A diferença entre escolhas e decisões. Escolhas permitem optar. Você não tem escolha agora. Você tem que decidir ser grande. Você tem que decidir deixar um legado que valha a pena ser seguido. Levanta essa porra. Ninguém se importa com o que você sente. Faça o trabalho. Deixe esse legado. Por eles... A vida não é justa, não é para ser mesmo. É uma luta pela sua paz, seu foco e seu futuro. Você não pode simplesmente passar por ela sem esforço. Você conquista suas vitórias, ou encara a dor, ou deixa que ela te domine. Essa voz na sua cabeça dizendo para você parar está mentindo. Então não é fácil, mas a única maneira de perder é desistindo. Nossas ações, quando ninguém vê, fazem toda a diferença. Independentemente de onde você esteja, sabe que há algo maior. Se você continuar fazendo a mesma coisa, continuará obtendo os mesmos resultados. Não há outra forma de ver isso. Quantas oportunidades você já perdeu por ficar apenas assistindo? O que vejo hoje é que tudo é possível para quem não desiste de si ou dos seus sonhos. Alcançar voos cada vez mais altos com nossos sonhos, ser cada vez mais ousado com nossos sonhos, porque todos eles são possíveis. Toda vez que você tem um pensamento, você está contando uma história para si mesmo, uma história que vai decidir. Você está tendo um ótimo dia, está avançando, está progredindo, ou está convencendo a sua própria mente que as coisas não estão indo bem, que as coisas estão ruins e que tudo está contra você? Você está no controle de cada pensamento e quando controla seus pensamentos, pode mudar sua história. Em um instante, você pode mudar o que diz. Então você para de se hipnotizar para ser negativo e começa a promover sua mente para obter os resultados que deseja. Tudo o que você diz para si mesmo vai ser uma reação ao que você está dizendo para a sua mente. O que você repete e acredita acaba se tornando sua realidade, influenciando como vive, fala e age. Então o que você diz é: eu sou imparável, eu sou imparável, eu sou imparável, não me importo com o que seja, eu sou imparável, nada vai me parar. A principal qualidade para o sucesso é a disposição de buscar objetivos e não desistir até alcançá-los. Talvez a culpa seja minha. Talvez eu tenha feito você acreditar que era fácil, quando não era. Talvez eu tenha feito você pensar que todo arremesso que eu fazia era decisivo. Talvez seja minha culpa você não ter percebido que o fracasso me fortaleceu e que minha dor era minha motivação. Talvez eu tenha feito você acreditar que o basquete era um dom divino e não algo pelo qual eu trabalhei todos os dias da minha vida. Talvez eu tenha destruído o jogo, ou não. Você só está dando desculpas. Você pode inventar 1000 desculpas por não treinar hoje cedo ou por não conseguir aquele aumento, por não dar o passo de fé. Você pode arrumar 1 milhão de desculpas, mas lá no fundo você sabe e a consciência está te corroendo que é uma desculpa, não é um motivo, é uma desculpa. Pare de arrumar desculpas. Quando fizer isso, só restarão os resultados. Você vai passar por períodos de derrota, mas essa derrota será temporária e não permanente, porque você vai se levantar, sacudir a poeira e tentar de novo. Então, qual é a história que você está contando para si mesmo desde o momento em que acorda até o final do dia?
Mesmo que as coisas não saiam como você quer, ainda é possível mudar a história ou aprender com a situação. Conte a si mesmo a história e os resultados que deseja, convencendo-se de que tudo sempre dá certo para você, mesmo quando não parece. Você vai encontrar a direção e a resposta para alcançar os resultados que procura e precisa. Convença-se de que as histórias que você está contando para si mesmo são positivas e não negativas. Histórias, acontecimentos e sentimentos que você tem geram os resultados que deseja. Você quer estar em seu leito de morte, olhando para trás na sua vida, dizendo, eu simplesmente não tentei. É uma pena quando as coisas não dão certo. É uma pena quando as coisas não saem como você planejou. Mas se você tentar o máximo que puder e as coisas simplesmente não acontecerem do seu jeito. Mesmo assim, é uma vida da qual você pode se orgulhar. Mas viver uma vida cheia de mediocridade, de apatia, de não tentar, de sempre optar pelo conforto e conveniência em vez de fazer o que é certo. Fazer o que é melhor para você e sua família não é algo do qual você possa se orgulhar. É algo do qual você deveria se envergonhar, algo que deveria te deixar constrangido. E se você não alcançar seus objetivos? E se você não fizer nada diferente? E se você só criar uma lista do que quer fazer, mas não faz? Respeito se conquista com resultados. Respeito se conquista com compromisso, com esforço, fazendo o que você diz que vai fazer e mostrando isso em tudo na sua vida. Só para que todos nós estejamos claros, algumas das melhores lições que você vai aprender, algumas das melhores lições que eu vou aprender, virão da maior dor, da maior frustração e dos momentos mais sombrios. Mas quem é você nesses dias em que tudo desmoronou, seu corpo está cansado, você está dolorido, deprimido, miserável? Quem é você nesses dias? Está tudo uma bagunça. Essa é a grande divisão. Aquelas pessoas que se levantam nesses dias em que a terra está deprimida, ainda quieta, esse é o divisor ali. Os antigos gregos diziam que os deuses sempre invejavam os mortais porque a vida deles era tão efêmera. Eles tinham tantas possibilidades de coisas que podiam acontecer com eles, enquanto os deuses sempre souberam que não iam morrer. E isso era completamente garantido. E então, aqui está o meu ponto. Vamos considerar a alternativa, que é você estar no caminho e ter a garantia de saber que vai alcançar o resultado. O mistério some e a empolgação acaba. No fundo, desejamos algo que, se acontecesse, talvez odiássemos mais que nossa situação atual. Se você soubesse que iria ter sucesso, não valeria a pena fazer. Para começar, o fato de você estar incerto quando começa é o que torna tudo valioso. E a falácia de estar nessa busca é a preocupação ou o receio de que isso não vá dar em nada. Porque quem você está se tornando é aquilo em que você está se transformando em tempo real, todos os dias. O que você acha que separa uma grande história de apenas uma boa história? Fácil. Numa boa história, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Numa grande, com heróis. Porque sempre há conflito e sempre há sofrimento. E isso pode ser simplesmente tipo, isso foi horrível. Mas as grandes histórias, aquelas que continuamos contando, são aquelas em que a pessoa que seria uma vítima se torna uma criadora, ele diz. Eu não vou ficar no medo, eu vou fazer algo a partir disso. E elas se levantam e saem em uma aventura, e o que parecia que poderia ter sido uma tragédia se torna uma aventura. Eu vejo você, vejo todo o trabalho duro que você faz, toda a luta que você enfrenta, todas as coisas que acontecem nos bastidores, que ninguém mais vê, e você não recebe nenhum reconhecimento por isso. Eu vejo você e tenho orgulho de você, e não só tenho orgulho de você, mas você também me inspira. Você está exatamente onde deveria estar? Eu não sei. Eu poderia sentar aqui e te dizer que sim, mas prometo que não seria útil ouvir isso se não fosse honesto. Você deve valorizar o momento presente? Claro, mas se você não está satisfeito com a sua vida, eu nunca vou te incentivar a se conformar em ficar exatamente onde está. Veja, o amor próprio não está em baixar suas expectativas. O amor próprio é reconhecer suas capacidades e saber que merece atingir seu potencial.
Você precisa começar com ação. Isso precisa estar tudo bem. O que teria que ter acontecido em uma semana para que eu olhasse para trás e sentisse orgulho de mim mesmo? Você precisa tomar a decisão se quer ser um cara foda ou se só quer ser medíocre e tudo bem. Mas ser um cara foda dói pra caramba. Bem, é aquela época do ano de novo. Começamos a nos sentir realmente felizes. Por quê? Porque não vamos trabalhar. É uma época muito boa do ano, então começamos a nos sentir muito bem e ótimos conosco. Então começamos a fazer promessas para nós mesmos, tipo, ei, vou perder peso, vou me sair melhor na escola, vou ser melhor aqui, melhor ali. Mas adivinha o que acontece? O Natal realmente feliz acontece quando o barulho se vai, tudo fica quieto e é só você consigo mesmo. Agora todas as endorfinas já se foram. E aquela promessa de acordar cedo para perder peso, de estudar mais, adivinha? Agora é muito mais difícil, essa repetição fica muito mais difícil. Então muitos de nós não conseguem fazer as coisas no caminho. Então encontre alguém na sua vida. Quando você desiste, essa pessoa devolve a toalha e diz, já basta, mas siga fiel a si mesmo e firme. Você está sempre a uma escolha, a um momento de coragem de mudar tudo. Mas aqui está a verdade, nada muda se você não mudar. Não se trata de esperar o momento certo ou torcer por um sinal, mas sim de decidir que este momento, este aqui, é aquele em que você finalmente vai aparecer por você mesmo. A sua melhor versão está esperando, não a deixe esperando. Esta é a sua chance, aproveite. O principal motivo do sucesso é que as pessoas focam em coisas que têm consequências de alto potencial. O fracasso ocorre porque as pessoas focam no que tem pouca ou nenhuma consequência. Pergunte-se, o que está te segurando? E geralmente é a qualidade da autodisciplina ou é uma habilidade. Meu pai costumava me dizer, um tolo focado pode realizar mais do que um gênio distraído. Então, seu ativo mais valioso não é o seu tempo, é a sua atenção. Um homem com tempo e distrações sempre perderá para um homem com um prazo e um foco singular. E nunca foi tão fácil ter sucesso quanto é hoje, mas também nunca foi tão fácil se distrair. Lembre-se, não é o que você tem, mas o que você faz com o que tem. Isso é o que separa os vencedores dos perdedores. O filósofo grego Epicteto disse certa vez que as circunstâncias não fazem o homem ou a mulher, elas apenas os revelam a si mesmos. Sua resposta à adversidade da vida é a verdadeira medida de quem você é e do que você é feito. Se você não sabe onde quer chegar ou quem deseja ser, acaba apenas flutuando e eventualmente se chocando. A maioria das pessoas anda por aí sem objetivos, sem ambição. Elas não sabem para onde estão indo. É como um navio sem destino. Se você não sabe para onde está indo, nunca vai chegar lá. Pergunte a si mesmo, se eu colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse, escolha uma coisa que você quer fazer na vida. O que realmente te faria feliz, trazendo realização e paz de espírito. Não importa se não dá dinheiro, pense no que faria se dinheiro não fosse um problema. O que seria? E apenas lembre-se do que você foi colocado aqui para fazer. Você não é um erro, você não está aqui por acaso. Você nasceu para fazer algo grandioso com a sua vida, você nasceu para fazer a diferença com a sua vida. Isso é um fato. Todos nós estamos aqui para fazer algo especial, ajudar uns aos outros de alguma forma. E se você puder apenas se lembrar disso e negociar o preço com antecedência, decida agora que sua vontade de vencer não pode ser comprada por nenhum fracasso ou sucesso. Transforme 2025 no ano em que você exija não só mais, mas o melhor de si mesmo. Então não espere, não procrastine, não deixe mais um ano passar. O momento perfeito não existe, o único momento é agora. 2025 está chegando, e para alguns de vocês, isso não parece esperança. Parece mais uma montanha para escalar, mais um ano carregando o peso de tudo o que você já passou. Talvez 2024 não tenha sido gentil, tirando mais do que deu e deixando cicatrizes. Você ainda está aprendendo a lidar com términos, tragédias, perdas, fracassos. Talvez este ano tenha te mastigado e cuspido. E agora você está à beira de um novo ano, se perguntando se ainda tem forças para tentar de novo. Mas me escuta, 2025 não precisa ser uma continuação da sua dor, pode ser uma transformação. Pode ser o ano em que você para de deixar o passado definir o futuro e transforma dor, decepção e perda em combustível.
Aqui está a questão sobre as dificuldades. Elas não precisam te quebrar, podem te fortalecer. Os piores anos da sua vida podem ser a base para os melhores, mas só se você estiver disposto a fazer essa escolha. Então, como você faz de 2025 o ano em que você se levanta? Como transformar tragédia em triunfo, decepção em crescimento e fracasso em impulso? Vamos analisar. Porque você vê a diferença entre onde você estava e onde poderia ter chegado. É um reflexo do seu potencial, da vida que você sabe que é capaz de viver, e isso não é algo para se envergonhar, é algo para usar a seu favor. A questão é como... Primeiro você tem que deixar ir, não da forma passiva que as pessoas dizem para você seguir em frente, mas de forma ativa, escolhendo não carregar o peso daquilo que você não pode controlar. O passado é pesado, e se você o levar para 2025, ele vai te esmagar. Sim, o que aconteceu com você foi injusto, sim, doeu, sim, você não merecia isso. Mas se apegar à raiva, ao arrependimento, ao porque eu, vai te manter acorrentado a isso. E você não pode construir uma nova vida enquanto ainda está segurando as ruínas da antiga. Deixar ir não significa esquecer, não significa fingir que não aconteceu, significa reconhecer, aprender com isso e então escolher seguir em frente. Mas você pode mudar o que vem a seguir. Todo arrependimento traz uma lição. Oportunidades perdidas, erros e fracassos buscam te ensinar algo, mas é preciso estar disposta a aprender. Pergunte-se, por que me arrependo disso? O que faria diferente se pudesse? O que esse arrependimento mostra sobre meus valores e sobre quem quero ser? As respostas podem ser desconfortáveis e te obrigar a encarar partes de si mesma que preferiria ignorar, mas são essenciais para o crescimento e para quem você está se tornando. Arrependimento sem reflexão é dor desperdiçada. Não desperdice. Depois que você aprender a lição, é hora de agir. O arrependimento é um fogo. Se você deixar esse fogo sair do controle, ele vai te consumir. Mas se você souber controlá-lo, se direcioná-lo, ele pode ser o combustível que vai te impulsionar a mudar. Deixe o arrependimento mostrar o que está em jogo e te motivar a aproveitar oportunidades antes evitadas por medo. Deixe isso te inspirar a agir diferente, viver com mais intenção e parar de esperar o momento perfeito para criar a vida que deseja. Porque essa é a questão sobre o arrependimento. Ele não está aí para te punir, está aí para te motivar, para te despertar, para dizer que você não precisa cometer os mesmos erros de novo. Você não precisa continuar vivendo assim, você pode fazer melhor se escolher. Essa pode ser a parte mais difícil, se perdoar. Porque o arrependimento muitas vezes vem acompanhado de culpa, de vergonha, daquela sensação de que você decepcionou a si mesmo ou a outra pessoa. Mas carregar essa culpa não te ajuda em nada. Isso não conserta o passado, não te torna mais forte. Perdoar a si mesmo não significa desculpar o que você fez. Significa reconhecer que você é humano, que você é imperfeito e que está tentando se perdoar. Não porque você está se livrando da responsabilidade, mas porque você merece a chance de seguir em frente sem o peso da vergonha te segurando. O arrependimento olha para trás. A resolução é voltada ao futuro. Depois que você aprendeu com seu arrependimento, depois que você se perdoou, é hora de focar no que vem a seguir. Pergunte a si mesmo: que pessoa quero ser? Que vida quero construir? E então pare, comece pequeno. Se você tiver que começar bagunçado, comece com medo, mas pare, porque aqui está a verdade. Você não pode mudar o passado, mas pode moldar o futuro. E cada escolha que você faz, cada ação que você toma, é uma chance de diminuir a distância entre quem você é e quem você quer ser. Aqui está a questão sobre o arrependimento. Ele dói e é para doer, é isso que o torna poderoso. A dor tem uma maneira de aguçar nosso foco, de nos lembrar do que importa, mas o arrependimento só é destrutivo se você permitir, se você escolher deixá-lo crescer, deixá-lo te definir, ele vai. Mas se você escolher usá-lo para aprender com ele, para deixá-lo te impulsionar para frente, ele se torna um catalisador, um ponto de virada, uma fonte de força.
O arrependimento não é o fim, mas o início de um novo capítulo onde você usa as lições do passado para construir um futuro do qual se orgulha. Onde você transforma sua dor em propósito, seu fracasso em combustível, sua perda em crescimento. Então, se você está carregando arrependimento agora, se é assombrado pelas coisas que gostaria de ter feito diferente, quero que lembre disso. Você não está sozinho. Todo mundo tem arrependimentos, todo mundo tem momentos que gostaria de poder voltar atrás, mas as pessoas que se levantam, as pessoas que dão a volta por cima, as pessoas que se transformam, são aqueles que se recusam a ser definidos pelo passado, são aqueles que escolhem transformar o arrependimento em determinação, e você pode ser um deles. O passado já foi, o futuro está esperando, faça valer a pena. O que você está esperando? O quê? Você sonha, Ali. Você me pressiona como se nunca tivesse pensado nisso. Eu perguntei, você quer estar aqui agora? No caminho, você vai precisar fazer coisas que não quer fazer, ou que talvez ache que não consegue fazer. Tudo bem sentir medo. Que agora você está em guerra dentro da sua própria mente e corpo, você está passando por uma metamorfose, meu sobrinho. Não vai ser uma experiência agradável, mas quando você sair disso, será o belo príncipe que sempre foi destinado a ser. Você vai assistir a este vídeo bem antes de entrar em uma fase de vitórias na sua vida. Eu não sei porquê, mas eu simplesmente sinto que você tem estado em uma rotina, você tem estado estranho. As coisas talvez estejam fora de alinhamento para você há algum tempo, mas isso vai mudar muito, muito em breve. Sabe, eu realmente acredito que tudo acontece por uma razão, e acredito que você tem um propósito que está destinado a cumprir neste mundo. Mas, para chegar lá, para cumprir esse propósito, você precisa passar por um processo, precisa percorrer essa longa e belamente traiçoeira jornada. Junto com isso vem muita dificuldade, muita adversidade, muito desconforto, gostemos ou não, isso faz parte do processo. Mas eu quero que você saiba que, embora as coisas talvez não estejam indo do seu jeito ultimamente, você tem estado nesse ciclo, você tem batido de frente com um beco sem saída atrás do outro, fracasso após fracasso repetido. O motivo de você estar passando por isso é porque você está destinado a algo grandioso. Sabe, coisas extraordinárias só acontecem com pessoas extraordinárias. Talvez seja um sinal de que você tem um destino extraordinário. Algo maior do que você poderia imaginar. Pare de facilitar ser extraordinário. O mundo está tão perdido que basta ser honesto e cumprir algumas promessas. E as pessoas pensam que você é um super-herói. Se prestar atenção, as lições estão diante de você. Confira o que leva os idosos ao arrependimento e reflita por que você repete essas atitudes. Imite quem você admira, isso realmente funciona. Meu Deus, tudo o que as pessoas querem é algum tipo de passe livre, enquanto o plano das conquistas e fracassos dos outros é o mais próximo que você vai conseguir chegar. E se alguém é apaixonado e comprometido na nobre busca pela excelência dentro de sua área escolhida, seja nas artes, tecnologia, ciência, humanitarismo ou conservação, então eu diria que a pessoa tem uma obrigação moral e um dever ético de servir e sempre se esforçar para fazer parte da solução, não do problema. Afinal de contas, é um mundo que nossos filhos vão herdar e que vale a pena fazer parte. Isso fala comigo. Paixão, ação e intenção nobre criam progresso. Você acha que todo mundo tem um propósito? Do jeito que eu vejo você, Theo,
nasceu com um DNA que nunca será replicado no passado ou no futuro. É uma marca única sua, certo? Geneticamente, há algo diferente em você. Estranho, esquisito ou incrível, chame como quiser, tudo bem. E é como algo que é plantado no seu nascimento. É o que te faz diferente de todo mundo. É como uma semente no seu nascimento. Se você cultivar essa semente, se você cultivar sua singularidade, isso te dá um propósito na vida. É o que faz você ser. É o motivo de você ser único. É o que te faz ser você. É sua energia, é seu caráter, é sua consciência, é seu senso de humor. É o que te atrai para certas coisas. O que você odeia em certas coisas é você. Se você ouvir isso, é como uma voz dentro da sua cabeça. Você ouve essa voz claramente, ela te direciona, ela te dá um propósito. Qual é o seu porquê? Por que você sequer saiu da cama esta manhã? Por que você comeu o que comeu? Por que você vestiu o que vestiu? Estamos aqui para nos conectar. A vida é sobre pessoas. Amor, tempo, morte. Agora, essas três abstrações conectam cada ser humano na Terra. Tudo o que cobiçamos, tudo o que tememos não ter, tudo o que acabamos comprando. É porque, no fim das contas, ansiamos por amor, desejamos ter mais tempo e tememos a morte. Amor, tempo, morte. É natural duvidar de si mesmo, mas se você conseguir superar isso e fazer o que precisa ser feito, vai se sair muito bem. Lembre-se, ser excepcional é ser diferente. Isso te torna único. Não dá para se encaixar e ser excepcional ao mesmo tempo. Ambos se sentem desconfortáveis quando você tenta se encaixar, pois há um conflito interno por não ser totalmente você mesmo. Ser excepcional gera conflitos externos porque todos te veem como diferente. Escolha um. Quando seus amigos começarem a dizer que você mudou, lembre-se, é porque eles não sabem como dizer que você cresceu. Se você fosse como eu, você teria que sentir a pressão, teria que ser desafiado, teria que ser colocado em situações desconfortáveis, porque isso desperta algo dentro de você, algo que deseja a vida. Aquela parte sua que está lá no fundo vai viver de novo, vai viver de novo. E é quando você se reconecta com essa parte de você que percebe que realmente pode fazer qualquer coisa. Não importa o quanto fique difícil ou qualquer desafio que você enfrente, nada pode te parar. Enquanto você estiver conectado com essa energia e permanecer focado na sua busca por legado e realização, não há nada que você não possa fazer. Não tem nada mais simples do que isso. Quantas promessas você quebrou para si mesmo nesta semana? Pense bem sobre isso. Talvez tenha sido o alarme que você adiou esta manhã. Talvez tenha sido o treino que você pulou ontem. Agora, aqui está a verdadeira pergunta. Como essas promessas quebradas fazem você se sentir? Entendeu? Sempre que você promete fazer algo e não faz, uma pequena parte de você perde a fé em si mesmo. E o mais assustador é que provavelmente você nem percebe. É sobre as pequenas derrotas que vão se acumulando uma após a outra. Você acha que está só pulando a academia, mas o que está realmente pulando é a oportunidade de provar para si mesmo que é capaz. Parece que você só adia o despertador, mas na verdade está se acostumando a não cumprir sua palavra. Essas derrotas não acontecem de uma vez só. Elas vão se infiltrando aos poucos, entrando devagar na sua mente, fazendo você se sentir mais fraco, fazendo você duvidar de si mesmo. Mas é o seguinte, não precisa ser assim. E se eu te dissesse que existe uma decisão que você pode tomar hoje que vai mudar tudo? E se eu te dissesse, cumprir suas próprias promessas pode revelar uma força mental que você desconhecia?
Este vídeo não é sobre motivação, não é para te empolgar ou dizer para você simplesmente fazer. Isso é sobre construir disciplina, porque disciplina não é punição, é liberdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você realmente sentiu orgulho de si mesmo? Não estou falando dos grandes momentos, como conseguir um emprego ou terminar uma faculdade. Estou falando daqueles momentos silenciosos que ninguém vê, em que você apareceu por si mesmo quando teria sido mais fácil não fazer nada. Para muitos, esses momentos são raros. Por quê? Porque perdemos pequenas batalhas todos os dias. E toda vez que você quebra a sua própria palavra, está dizendo para si mesmo: minhas promessas não importam, eu não importo. Você pode não perceber, mas é isso que está drenando lentamente a sua força mental. É por isso que você se sente desmotivado, é por isso que você se sente preso, é por isso que você sente que não é suficiente. Eu já passei por isso, e eu sei como é essa sensação. Vamos falar sobre motivação por um instante. Todo mundo é obcecado por isso. Eu só preciso encontrar a motivação, eles dizem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a motivação é uma mentirosa. Ela não é confiável, é passageira, e se você está esperando se sentir motivado, vai esperar para sempre. Disciplina, por outro lado. A disciplina não se importa com como você se sente. A disciplina diz: faça de qualquer jeito. A verdade é que a disciplina leva você aonde a motivação não chega. Ao desenvolver disciplina, você não depende de um impulso repentino de energia para agir. Você simplesmente faz, e cada vez que cumpre o que prometeu, está votando na pessoa que deseja se tornar. Imagine acordar todos os dias e saber que pode confiar completamente em si mesmo, sabendo que quando você diz que vai fazer algo, isso será feito. Não se trata de ser perfeito, mas de aparecer dia após dia e provar para si mesmo que você é mais forte do que suas desculpas. Deixe-me compartilhar uma história. Era um cara comum como você e eu. Ele não era o mais forte nem o mais inteligente, mas era disciplinado. Todas as manhãs ele acordava no mesmo horário, treinava no mesmo horário, comia as mesmas refeições. As pessoas o chamavam de chato, até obsessivo, mas sabe de uma coisa? Ele venceu não porque era especial, mas porque se recusou a perder para si mesmo. É isso que a disciplina faz. Ela te torna imparável. Agora você deve estar pensando: ok, entendi, disciplina é importante, mas por onde eu começo? Comece pequeno. Comece hoje, passo 1, defina uma meta inegociável, só uma. Talvez seja acordar às 6 da manhã, talvez seja beber 1 galão de água. Não importa o que seja, o que importa é que você se comprometa com isso, não importa o que aconteça. Passo 2. Elimine a fadiga de decisão. Não se dê opções se você decidiu treinar às 7 da manhã. Não há debate. Você não está se perguntando se está com vontade, você simplesmente faz. Passo 3. Registre suas conquistas. Toda vez que você cumprir uma promessa para si mesmo, anote, veja a lista crescer. Essas pequenas vitórias vão se acumulando. Mas deixe eu ser real com você. Você vai errar, vai faltar aos treinos, vai apertar o soneca e quebrar promessas e tudo bem. Fracassar não te faz fracassado, desistir sim. O segredo é se levantar de novo, é se recusar a deixar que um dia ruim se transforme em uma semana ruim. Disciplina é um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica, e quanto mais forte ela fica, mais fácil se torna vencer essas batalhas. No fim das contas, disciplina não é sobre ser duro consigo mesmo, é sobre liberdade. Ao ser disciplinado, você se livra da culpa e do arrependimento por quebrar promessas, do ciclo de desculpas e recomeços, e pode viver a vida que deseja. Comece pequeno, mas comece hoje. Vença sua próxima batalha e depois a seguinte. Cumprir promessas para si mesmo prova que você é capaz, forte e suficiente. Você consegue.
Se essa mensagem fez sentido para você, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Vamos criar disciplina juntos. Leve o lixo para fora, Dan. O lixo é qualquer coisa que está te impedindo de focar na única coisa que importa. Este momento aqui não, e quando você realmente estiver no ar, não. Você vai se surpreender com o que pode fazer. Talvez você tenha que ser ferido para entender o valor da cura. Talvez você tenha que ficar sozinho para entender o valor do amor. Talvez você tenha que cometer erros para entender o valor do aprendizado. Talvez você tenha que esperar para entender o valor da paciência. Talvez você tenha que estar na escuridão para entender o valor da luz. Eu acho que essas coisas que chamamos de caos, ou essas coisas que chamamos de maldições, na verdade são bênçãos disfarçadas. Meu amigo, eu sei que você tem esse sentimento dentro de você, essa energia que está te atraindo para algo maior. Você tem uma visão, uma ambição, um sonho que foi dado por Deus, e é a sua luz, seu farol, que vai te guiar nessa jornada que chamamos de vida. Isso não quer dizer que será fácil. Na verdade, vamos nos perder várias vezes. Enquanto mantiver sua estrela do norte visível e não a apagar só porque dizem que ela brilha demais, ou que ela vai te levar para um lugar onde você não pertence, você ficará bem, eu te prometo. Quando penso em objetivos, penso em persistência e determinação, força de vontade, saber que o que você quer está sempre disponível para você. Quando busca um objetivo, nem sempre consegue o que quer de imediato. E quando tudo parece impossível, você percebe que tudo aconteceu para nós exatamente do jeito que deveria. E às vezes na vida a gente recebe o que precisa antes de conseguir o que quer. Então, se a gente focar em chegar onde precisa, eu te prometo uma coisa: você vai ter aquilo que sempre quis na vida. Uma jornada por esse caminho nem sempre é a jornada perfeita, mas é para ser assim, e tudo está perfeitamente planejado por um motivo. Então aceite a jornada, escolha o caminho e veja todos os obstáculos como encontros belos. Problemas não nos impedem, mas mostram caminhos melhores para alcançar algo na vida. Então, acolha as coisas de que precisamos na vida para que possamos conquistar aquilo que realmente desejamos. Você já tem o que é preciso: foco, determinação e sempre olhar para o resultado final. Quantas vezes você já falou, agora é pra valer? Este é o ano 2025, é o ano em que vou levar a sério, vou desbloquear meu potencial, vou parar com isso, vou largar aquilo, vou começar aquilo outro. Há quanto tempo você faz isso e em quanto tempo realmente conseguiu? Ou foi em janeiro, você já desistiu como muitos, suas resoluções já fracassaram, certo? Isso acontece porque a vida interfere e é difícil. Mais um ano passa, a gente volta para os velhos padrões, para as velhas práticas e a música continua. Até quando você vai esperar? Exija o melhor de si mesmo. Assuma a responsabilidade pela sua vida, ninguém vai te salvar. Mas precisamos começar a assumir responsabilidade por nós mesmos. Porque a dor de não fazer nada da sua vida sempre será pior do que a dor de fazer algo com a sua vida. Quem culpa os outros ainda tem muito a aprender em sua jornada. Quem se culpa já está na metade do caminho. Nós temos que parar de adiar e de arranjar desculpas para não estarmos onde queremos estar. O preço a pagar. Mas eu te digo, o preço é fácil se a promessa for clara. Uma das melhores anotações para fazer hoje. O preço é fácil se a promessa for clara e poderosa. Mas o preço parece quase alto demais para pagar, difícil demais para superar, difícil demais para conquistar, se a promessa não for clara, se a promessa não for poderosa. Comece a andar. Você tem que começar a andar, porque a perspectiva não vai mudar. Você precisa começar a seguir em frente. Você precisa começar a dar passos. Mas ficar parado ali, perdido e sem fazer nada, é apenas esperar para morrer de fome. Não deixe isso acontecer.
O que significa ser forte? O mundo tem o hábito de reduzir a força a algo simples. Dizem que ser forte é ser duro, nunca se quebrar, nunca mostrar fraqueza. Dizem que força é sobre poder, sobre dominação, sobre vencer. Mas essa versão de força é uma mentira, é uma fachada, é uma máscara que usamos para esconder a verdade sobre como é a verdadeira força. A verdadeira força não é barulhenta nem chamativa e não se resume ao quanto você levanta ou quão forte bate. A verdadeira força é silenciosa e sutil, não exige atenção porque não precisa. A verdadeira força é se levantar após a vida te derrubar, não por ser inquebrável, mas por recusar ficar quebrado. A verdadeira força é ter coragem de ser vulnerável, admitir dificuldades e pedir ajuda quando necessário. É a força de dizer, eu não posso fazer isso sozinho, mesmo quando o mundo diz que você deveria conseguir. A verdadeira força é escolher a bondade em um mundo que pode ser cruel. É ter a capacidade de perdoar, mesmo quando é difícil. É a habilidade de manter a esperança, mesmo quando tudo ao seu redor parece sem esperança. Força não é fingir que você não sente dor, é aprender a carregá-la. Trata-se de permitir sentir dor, sofrer, curar e ainda assim encontrar forças para seguir em frente. Força é resiliência, sim, mas também é graça, é paciência, é compaixão. E vamos ser honestos, ser forte é difícil. Não se trata de ser perfeito, não se trata de nunca cair, é sobre o que você faz depois da queda. É sobre se levantar, sacudir a poeira e dizer, isso não me quebrou, isso me dobrou, me machucou, mas não me quebrou. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer admitir. Força não nasce com você, é construída e cultivada pelas escolhas e pela maneira como enfrenta os desafios da vida. Toda vez que você enfrenta algo difícil e escolhe aparecer mesmo assim, você está construindo força. Toda vez que você se permite sentir medo, mas dá o passo mesmo assim, você está construindo força. Força não é sobre ser invencível, é sobre ser humano. É sobre abraçar todo o espectro da vida: alegria, dor, amor, perda, esperança, desespero e escolher seguir. É sobre entender que a vida nem sempre é justa, que nem sempre é gentil, mas que você tem o poder de encará-la de frente, mesmo assim. Força de verdade não é só como você se porta, mas também como levanta os outros. É sobre ser quem estende a mão, oferece um ombro e lembra que ninguém está sozinho. Porque a força não existe no isolamento. Ela está nas conexões que construímos, na bondade que mostramos, no amor que damos. As pessoas mais fortes que você vai conhecer não são aquelas que parecem ter tudo sob controle, não são aquelas que nunca mostram fraqueza. São as que enfrentaram o pior da vida e continuaram, caíram e se levantaram de novo. Não porque foi fácil, mas porque recusaram-se a deixar a escuridão vencer. Então, se você está lutando agora, se sente que não tem forças para continuar, quero que saiba que força não é nunca cair, é sempre se levantar de novo. É sobre dar mais um passo, não importa o quão pequeno, não importa o quão trêmulo, é sobre estar presente mesmo quando dói. Você é mais forte do que pensa, não porque seja perfeita, não porque nunca tenha dificuldades, mas porque continua tentando, porque continua escolhendo lutar pela sua vida, pelos seus sonhos, pelo seu futuro. E esse é o tipo de força que não pode ser medida, esse é o tipo de força que não desaparece, esse é o tipo de força que muda tudo. Então, quando você pensar sobre o que significa ser forte, lembre-se, essa força não está em quanto você pode suportar. Está em como você escolhe viver. Está em como você se levanta, como você ama, como você doa, como você cresce. Está em como você aparece para si mesma e para o mundo. Todos os dias você é forte, você sempre foi forte. Enquanto você continuar aparecendo e tentando, seguirá crescendo e se tornando sua versão mais forte e completa. Essa é a sua força, esse é o seu poder, essa é a sua história. Todos os vencedores já perderam, todos os vencedores já ficaram deprimidos, todos os vencedores já tiveram o coração partido, todos os vencedores já ficaram desapontados, confusos, frustrados e com raiva. Mas eles continuaram seguindo em frente,
Essa é a única razão de serem vencedores. Ninguém vence o tempo todo, ninguém mesmo.